Olá pessoal, meu nome é Wagner Castro. Você está participando da Super Revisão Enem 2011. Bem-vindos ao canal 7. Vamos trabalhar agora com a competência 1 e a habilidade 2. Competência 1. Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Habilidade 2. Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Olha, gente, a partir da leitura da competência e da habilidade, você pode observar que a habilidade 1 fala sobre a produção da memória. Na verdade, a história social e a história cultural, ela tem dado muita importância à questão da memória histórica. Ou seja, a partir da memória coletiva e da memória individual, entender um processo histórico de uma determinada época, o lugar social. Portanto, a questão que vamos abordar agora é a respeito da peste negra e o depoimento de um sobrevivente. Portanto, vamos para a nossa questão. A peste negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Turra escreveu: as pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra. E, assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. E morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. O testemunho de Agnolo de Turra, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que, alternativa A, o flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. Alternativa B, a Igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico. Alternativa C, a impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte, porque as vítimas eram poucas e identificáveis. Alternativa D, houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à peste. Alternativa E, o drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados. Olha, gente, observe que a memória do Agnolo de Turra, esse sobrevivente da peste do século XIV, demonstra muito bem como a igreja percebia a peste. Ela passava a dizer que, para as pessoas, que era o flagelo de Deus, ou seja, a cólera de Deus sobre os homens. E a medicina não explicava muito bem. Os médicos que tentavam conter a peste passavam até a ser perseguidos pela igreja, principalmente os médicos que tinham formação da cultura árabe, que eles sabiam que era preciso hidratar, era preciso, portanto, vitaminar as pessoas. E a igreja, a Inquisição, passou a perseguir e matar médicos. Certo? Exemplo disso foi o próprio Nostradamus, que era médico. Mas olha só, havia então um medo da morte, era uma coisa corrente. A mentalidade da época achava que aquilo era um castigo de Deus sobre os homens, a cólera de Deus sobre os homens. Portanto, a alternativa correta, se você observar, é a alternativa A ideia de final dos tempos da história, ok? Lembrando, gente, que você está no canal 7, participando da nossa super revisão para o Enem 2011. Para você acessar as aulas e os conteúdos, você acessa www.c7s.com.br. E agora, vamos para a leitura da nossa segunda questão. Eis que, em outubro do ano de 1347, muitos genoveses, fugindo à cólera divina que se abateu sobre eles em razão de sua iniquidade, aportaram no porto da cidade de Messina. Em virtude de uma corrupção de seu hábito, todos os que conversavam com os genoveses se infectavam um ao outro. As pessoas odiavam-se umas às outras, a ponto de, se um filho fosse atingido pelo mal, o pai se recusava a ficar definitivamente ao seu lado. E se ousasse aproximar-se dele, seria de tal modo atingido pelo mal que não haveria modo de escapar à morte. Boccaccio situou os contos divertidos do Decameron numa vila do campo florentino. Fugindo da cidade devastada pela peste negra, alguns rapazes e moças se reuniram ali e, para esquecer, hesitavam entre o devaneio místico e o prazer. Interpretando os textos, pode-se inferir que, alternativa A peste negra aconteceu na cidade de Gênova, levada pelos homens de Messina. Alternativa B, as cidades da Europa Ocidental foram afetadas pela peste, assim como a lepra. Alternativa C, os médicos, envolvidos pelo conhecimento dos árabes, praticavam a técnica da sangria.
Alternativa D. O medo da morte revela pouco sobre a realidade e o cotidiano das mentalidades do período. Alternativa E. A peste voltou a se manifestar periodicamente com igual fúria, influenciando os artistas. Olha, gente, como vocês observaram, a questão traz dois textos, e os textos remetem à peste negra em dois momentos. Observe que no primeiro momento, no século XIV, os genoveses trazem a peste da Crimeia e disseminam essa peste na cidade de Messina. E os homens de Messina expulsam os genoveses logo com medo da peste, com medo da morte. A peste foi avassaladora, a ponto de que se o pai fosse contaminado, o filho se recusava a ficar do lado, não é assim? E observe que o outro texto traz a peste em um outro momento histórico, ou seja, ela volta com fúria mesmo, 20, 30, 40 anos. E aí, a literatura, o Boccaccio vai usar isso no Renascimento para mostrar como a própria elite, tá certo? Com medo da morte, saía da cidade e ia para o campo, não é assim? O objetivo disso, os rapazes e as moças ricas aproveitassem o quê? A vida, certo? O prazer, porque o medo da morte era intenso, era disseminado. Portanto, se você observar a explicação e os textos, tá? Observe que a alternativa correta é a E, ou seja, a morte, ela vem, a peste vem com igual fúria em vários momentos da história. Por hoje é só, mas você tem o conteúdo dessa aula e de outras aulas acessando www.c7s.com.br. E não esqueça, pensou no Enem, pensou 7.